Continuando, né, gente? Estamos lendo o Plano Diretor de Reassentamento e Atualização, PDR-RR, do Programa de uma Pessoa Sustentável. Já lemos a questão das características das comunidades, né, envolvidas. Agora vamos para esse quadro 4, que é o beneficiários com requalificação urbanística e regularização fundiária. Vamos ver se a gente consegue entender junto, certo, gente? Brasília de Palha, comunidade, certo? Totais edificações, 126. Totais de famílias, 124. Casos retirados de situações de risco, 15. Famílias, 15. Beneficiários com requalificação urbanística e regularização fundiária, edificações, 111. Famílias, 109. Cafofo. Totais por comunidade, edificações, 57. Famílias, 67. Casos retirados de situações de risco, na comunidade Cafofo, 26. Famílias, 33. Beneficiários com requalificação urbanística e regularização fundiária, aquela questão de receber documentação. Edificações, 31. Famílias, 34. Agora, comunidade do Miramar. Edificações totais, 256. Famílias, 292. Casos retirados de situações de risco, 54. Famílias, 63. Beneficiários com requalificação urbanística, aquela regularização fundiária, 202 edificações. Totais de famílias, nesse benefício, 229. Tito Silva. Totais de edificações da comunidade Tito Silva, 248. Famílias, 285. Edificações retiradas de situações de risco, 174. Número de famílias retiradas, 202. Edificações para requalificação urbanística e regularização, 74 na Tito Silva. Totais de famílias beneficiadas para regularização fundiária, 83. Comunidade Padre do Bandeira. Totais de edificações, 333. Totais de famílias, 341. Casos retirados de situações de risco, 176. Totais de famílias das situações retiradas de risco, 181. Beneficiários de requalificação da regularização fundiária na comunidade Padrildo, 160. Totais de famílias, 160. Vila Tambalzinho. Totais de edificações da Vila, 31. Famílias, 32. Casos retirados de situações de risco, 6. Famílias envolvidas nessa retirada, 6. Beneficiários com requalificação urbanística e regularização fundiária, 26. Número de famílias, 25. Santa Clara. Totais por comunidade, totais de edificações da comunidade, 364. Totais de famílias quantificadas, 400. Casos retirados de situações de risco, 123. Dessas famílias que serão retiradas, serão 141. Certo? Só para dar um exemplo, são 141 famílias residentes nessas 123 edificações, tá? Em algumas tem 2 famílias ou mais. Famílias beneficiadas com requalificação urbanística e regularização fundiária, 241. Totais de famílias, 260. Certo? São 241 edificações beneficiadas com a regularização fundiária e 260 famílias. São Rafael. Totais de edificações, 398. Totais de família, 420. Casos retirados de situações de risco, 187. De edificações. Totais de famílias, 199. Aquela velha história de ter mais famílias do que casas. Beneficiários com requalificação fundiária, 241 edificações. Totais de famílias beneficiadas, 260. Perdão, errei, desculpa, gente. Nas edificações, certo? Beneficiários com requalificação urbanística serão 211. Ok? E totais de famílias desses 211 são 221. Aquela regularização fundiária. No projeto todo, certo? Totais de edificações são 1.817 edificações, sendo localizadas 1.960 famílias. Dessas,
761 edificações serão removidas de área de risco. No total serão 840 famílias retiradas de área de risco, certo? E na regularização fundiária, o total de todas as comunidades serão 1.056 edificações e 1.109 famílias nessas 1.056, tá? Aí, em relação aos usos das edificações, a tabela abaixo apresenta de maneira detalhada a situação. Do total de edificações, 1.635 são usadas exclusivamente como moradias e 144 usadas como misto, moradia e para o desenvolvimento de atividades econômicas, ou seja, temos um total de 7,92% de unidades utilizadas para este fim e somente 38 são exclusivas para atividades econômicas, fazendo percentual de 2,9%. As demais possuem uso institucional, não sendo consideradas para efeito do GPDRR, uma vez que o plano é destinado a disciplinar processos de reassentamento de pessoas e atividades econômicas. Tá? Comunidade, quadro de edificações de famílias e pessoas no Complexo Beira-Rio. Comunidades, Brasília de Palha. Exclusivamente moradia, 104. Uso misto, 19. Atividades econômicas exclusivas, 3. Total de moradias envolvidas, misto mais moradia, 126. Cafofo, 49 moradias. Uso misto, 4. Atividades econômicas, 4. Totais de moradias mais uso misto, 57. Miramar, exclusividade de moradia, 218. Uso misto de moradia e atividade econômica, 33. Atividades econômicas exclusivas, 5. Totais moradia mais misto, 256. Tito Silva, exclusivamente moradia, 228. Uso misto, moradia e atividade econômica, 17. Atividades econômicas exclusivas, 3. Total moradia mais misto, 248. Padre do Bandeira, 308 moradias exclusivas. Uso misto, moradia e atividade econômica, 23. Atividades econômicas exclusivas, 5. Total moradia mais misto, 336. Vila Tambalzinho, exclusivamente moradia, 24. Uso misto, moradia e atividade, 5. Atividades econômicas exclusivas, 3. Total moradia mais misto, 32. Santa Clara, 354 moradias exclusivas. Uso misto, moradia e atividade econômica, 8. Atividades econômicas exclusivas, 12. Total de moradia misto mais moradia, 364. São Rafael, exclusivamente moradia, 360. Uso misto, moradia e atividade econômica, 35. Atividades econômicas exclusivas, 3. Total moradia mais misto, 398. Total, 1.635. Moradias exclusivas, 144 moradias e atividade econômica, 38 atividades econômicas exclusivas, total 1.817. 3.4. Atividades econômicas. Do total geral, de 1.817 edificações do Complexo Beira-Rio, CBR, que desenvolvem algum tipo de atividade econômica, 144 casos são desenvolvidos na moradia e 38 em imóveis fora da moradia, sendo usados especificamente para o desenvolvimento de atividades econômicas. Os ramos de atividades desenvolvidos em imóveis de uso misto e em imóveis usados especificamente para o desenvolvimento de atividades econômicas são atividades de fiteiro, mercadinho, salão de beleza e reparo de eletrodoméstico, entre outros. Considerando uma média de 4 pessoas por família vinculada a 182 casos de atividades econômicas, cerca de 870 pessoas têm sua renda associada a essas atividades. Os estudos realizados apontaram, item 1, ocorrência de 182 casos de atividades econômicas instaladas nas 8 comunidades do Complexo Beira-Rio. Item 2, no total dos 182 casos, 43 deles, 23%, eram desenvolvidos em edificações de risco, dos quais 32 casos desenvolvidos na moradias e 11 em edificações específicas para o desenvolvimento de atividades econômicas. Quadro 6. Atividades econômicas nas comunidades e nas edificações em risco. Locais de desenvolvimento das atividades econômicas. Atividades econômicas desenvolvidas nas moradias. Quantidade de atividades econômicas desenvolvidas, 144, 100%. Quantidade de atividades desenvolvidas em situações de risco, 32, 22%.
Atividades econômicas desenvolvidas em imóvel específico, fora da moradia, 38. Quantidade desenvolvida em situações de risco, 11. 29%. Total de edificações, 182, sim, 43, 23%. Os ramos de atividades aos quais são vinculados às atividades econômicas desenvolvidas em situações de risco predominam a ifeiteiro, 40%, seguida de venda de roupas, 10%, e mercearias, oficinas, mecânicas, borracharia, 7%, lanchonetes, 7%, conforme dados em tabela a seguir. Abatedouro, 1%, 2%, né, único abatedouro. Bar, 2%, borracharia, 2%, encanador, 2%, serralheria, 2, né? 2 edificações. Bom, sucata, 2%. Pronto, isso aqui é a referência. Não tem pra que ler isso aqui, não. Depois eu faço uma leitura melhor sobre isso. 3.5. Edificações respectiva à população em situações de risco. Vou parar aqui e começo já já, que a coisa é outra. Que o texto